Boa noite aos irmãos que estão aqui no templo, no auditório e aqueles que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. Agradecemos mais uma vez essa oportunidade, estarmos aqui para compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos. Hoje eu gostaria de meditar sobre um tema muito importante para as nossas vidas, que é uma vida de gratidão, né? Ter a gratidão como estilo de vida. É interessante que eu estava preparando a mensagem e estava pensando que nós devemos viver mais a gratidão e falar mais sobre gratidão, porque nós costumamos falar de gratidão quando existe um tema específico, né, sobre gratidão. Quando a gente vai a algum aniversário, quando o culto é de gratidão pela vida de alguém ou por algo específico, aí nós falamos de gratidão e falamos que devemos viver a gratidão, mas fora isso a gente não fala de gratidão. Então a gente tem que falar de gratidão independente do momento. A gente não precisa esperar um culto de gratidão a alguém ou alguma coisa para falar de gratidão. Então vamos falar hoje e refletir sobre gratidão. Vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículos de 10 a 13. Primeiro livro de Crônicas, 29, é o último capítulo do livro. Primeiro livro de Crônicas, 29, versículos de 10 a 13. Está dentro dos chamados livros históricos, né? Primeiro livro de Crônicas. Diz o texto: Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Esse trecho que nós lemos, né, de 10 a 13, ele está dentro de um discurso maior do rei Davi. A partir do capítulo 29, o rei Davi, já no final da sua vida, ele faz um último pronunciamento, um último discurso. E esse discurso está baseado em quê? Ele faz um apelo às pessoas para arrecadar fundos, arrecadar bens que ajudariam a quando a gente olha o capítulo 29, a gente vai ver tudo aquilo que o povo doou. No versículo 6, por exemplo, diz assim: Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre e 100.000 talentos de ferro. Então vocês veem que o povo respondeu àquele apelo de Davi. O povo contribuiu, né, a gente pode dizer o máximo que podia para aquela construção que estava por vir.
E ele também faz um apelo ao povo, porque esse desafio da construção do templo caberia ao seu filho Salomão, que era novo e inexperiente. Então, essa responsabilidade de construir o templo caberia ao seu filho. Então, ele faz esse apelo ao povo. E quando eu estava lendo o texto, eu me recordei, também de quando Moisés, ele começou a fazer, arrecadar, a gente pode dizer assim, fundos para a construção do tabernáculo. As pessoas também deram muito voluntariamente, deram com alegria, com disponibilidade, e fizeram isso com uma intensidade tão grande que Moisés teve que pedir o povo para parar de doar, de tanto que o pessoal estava doando. Então aqui também o povo, com toda a liberalidade, doou ao Senhor. E aí, nesse texto aqui que nós lemos a partir do verso 10, a gente pode entender que Davi realmente, ele faz uma oração de gratidão ao Senhor. Ele demonstra a sua gratidão a Deus, porque Deus permitiu que ele pudesse doar, porque quando a gente vê também aqui nos versículos anteriores, como eu falei, ele fala tudo aquilo que ele doou e permitiu que o povo também doasse. Então ele agradece a Deus. Ele acabara de ofertar e receber fartos e preciosos donativos para a construção do templo que ele planejava edificar. Então a gente vê aqui que essas palavras entusiasmadas de Davi refletem toda a adoração que ele prestou ao Senhor. A gente vê o quanto ele engrandece o nome de Deus, quanto ele, irmãos, dedica ao Senhor todo o louvor e toda a adoração e toda a gratidão. Ele ali não quis reconhecer nenhum ser humano, ele não quis dar crédito a nenhum ser humano. A sua glória, o seu louvor foi inteiramente ao Senhor, a sua gratidão foi inteiramente a Deus. Então nós devemos ser gratos a Deus, permanentemente. A nossa vida precisa ser uma vida de gratidão, desde quando nós acordamos até quando nós dormirmos. Nós devemos sempre agradecer ao Senhor. A gratidão, ela precisa ser um estilo de vida nosso. A gratidão, ela tem que fazer parte da nossa vida, independente das circunstâncias. O que me chama a atenção nesse texto, irmãos, falando sobre essa questão de independente das circunstâncias, que a situação de Davi, a gente pode dizer que não era assim tão confortável dentro daquele contexto. Por quê? Porque ele foi impedido por Deus de construir o próprio templo, aquele templo. Os irmãos imaginem só, Davi, que foi um rei muito importante e poderoso, o maior rei de Israel, que é considerado até hoje pelos judeus, ele não ter essa marca no seu reinado. Ele que foi um rei que expandiu muito as terras de Israel, ele que foi um rei que venceu muitas batalhas, ele não tinha esse marco dentro do seu reinado, de ter tido o privilégio de construir o templo. No texto que se encontra lá em 1 Crônicas 17, Natã chega a ele, o mesmo que tinha falado com ele sobre o adultério de Betseba. Natã chega para ele e fala uma sentença do Senhor. Ele diz assim: quando se cumprirem os seus dias e você for para junto de seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, um dos seus filhos, estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo para mim, e eu estabelecerei para sempre o seu trono. Agora, lá em 1 Reis, que é um texto que a gente pode considerar quase que paralelo ao texto de 1 Crônicas, Claro que a gente vai ver ali algumas diferenças, mas é o texto que, os textos que narram praticamente a mesma história. Lá em 1 Reis, o rei Salomão diz assim: você sabe que Davi, o meu pai, não pôde edificar um templo ao nome do Senhor, seu Deus, por
causa das guerras em que se viu envolvido, até que o Senhor pôs os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, Davi, ele poderia até mesmo ter ficado contrariado. Imagine só um rei, né? Com todo o seu poder, com toda a sua altivez, a gente poderia dizer assim, um rei, ser impedido de construir algo que iria marcar o seu reinado. Né? Como ele ficaria chateado, como ele ficaria contrariado, mas não foi assim com Davi. Davi, além de ter, mesmo recebido essa sentença do Senhor, que ele não iria construir o templo, ele chega e doa tudo aquilo que ele podia doar para a construção do templo, incentiva as pessoas a doarem, e devido a toda essa movimentação e toda essa possibilidade que ele teve de doar, e fez com que as pessoas também doassem, ele agradece ao Senhor. Ele louva ao Senhor. Ele proclama um hino de gratidão. Então, o que nos chama a atenção primeiramente nesse texto é essa atitude de Davi, que mesmo com essa circunstância adversa, nós podemos dizer assim, mesmo que talvez, eu não sei, o texto bíblico não diz, um pouco desapontado, porque ele não ia ter essa oportunidade, ele engrandece ao Senhor, ele louva ao Senhor, ele agradece ao Senhor por essa bênção que ele recebeu de poder contribuir e ver as pessoas contribuindo. Então isso é algo que nos chama a atenção, porque nós devemos louvar a Deus, nós devemos agradecer a Deus, independente das circunstâncias. Como eu falei, nós não podemos pensar em gratidão só quando nós fazemos aniversário, só quando nós alcançamos uma vitória, só quando nós nos formamos. Nós devemos viver uma vida de gratidão, independente das circunstâncias, porque a gente pode estar passando naquele momento ali alguma dificuldade, mas nós devemos lembrar, como diz Jeremias, né? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Nós devemos lembrar sempre dos feitos do Senhor e daquilo que o Senhor é. E, consequentemente, sermos gratos a Ele. Esse texto também nos traz uma reflexão de que o que levou Davi a agradecer a Deus, a ter esse momento de gratidão, a louvar ao Senhor, foi o conhecimento que Davi tinha de Deus. Então, o nosso conhecimento de Deus vai nos fazer viver uma vida de gratidão. Porque quando nós não conhecemos bem a Deus, quando as pessoas não conhecem bem a Deus, elas podem ter um relacionamento um pouco dificultoso com o Senhor. Por exemplo, se a pessoa imagina que Deus está sempre pronto para atender os seus desejos e os seus pedidos, quando o Senhor não realiza, ela logo fica indisposta com o Senhor. Ela logo fica com raiva do Senhor, porque o Senhor não realizou aquilo que ela deveria realizar. Por quê? Porque não conhece a Deus o suficiente. E nós, meus irmãos, essa questão de conhecer, nós devemos a cada dia buscar esse conhecimento de Deus. A cada momento nós devemos estar conhecendo o Senhor na sua profundidade. Em Oséias 4:6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Então, olha o que Oséias está chamando a atenção. Os próprios sacerdotes estavam falhando, rejeitando o conhecimento de Deus. Os líderes religiosos da época de Oséias. Então, é por isso que o nosso conhecimento de Deus tem que ser constante. Nós devemos buscar, através da sua palavra, é claro, conhecê-lo profundamente, através da nossa intimidade com Ele, da nossa oração, pedir que Ele venha nos esclarecer, pedir que Ele venha fazer com que nós percebamos Ele ainda mais. Então, a gente vê que Davi, ele conhecia o Senhor, por isso, ele foi grato a Ele.
A gente percebe aqui no texto, no versículo 11, ele sabia do poder e da grandeza de Deus. Ele sabia que o Senhor era o Todo-Poderoso. Ele diz, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Os irmãos percebam, Davi conhecia ao Senhor. Ele sabia que tudo era de Deus, tanto nos céus quanto na terra. Ele sabia que as riquezas e a glória vêm do Senhor. Ele sabia que Deus dominava tudo, então ele tinha esse conhecimento de Deus, ele conhecia a Deus. E pelo fato de ele conhecer a Deus, mesmo ele passando por aquela situação que eu falei, que a gente pode considerar um tanto quanto desconfortável, porque ele não teve o privilégio de construir o templo, ele era grato ao Senhor. Ele tinha um coração voltado para agradecer ao Senhor. Ele demonstrou a sua gratidão a Deus com esse hino tão belo aqui que ele proferiu. A gente percebe também, irmãos, que a gratidão foi fruto de uma vida humilde de Davi, de um posicionamento humilde, porque ele reconhecia, ele poderia até mesmo se exaltar, né? Olha, por causa da minha grandeza, por causa do meu poder, por causa do meu reinado, olha só o que eu posso contribuir para a construção do templo. Olha, eu convenci as pessoas a contribuírem para a construção do templo. Ele poderia se engrandecer, mas ele reconheceu que tudo aquilo que estava acontecendo por causa da graça do Senhor, da manifestação do Senhor. Ele estava reconhecendo que aquilo estava vindo de Deus. Então ele foi humilde, irmãos. Quando nós reconhecemos que tudo o que nós temos e tudo o que nós somos provém do Senhor, nós somos gratos. Então é por isso que a humildade tem essa relação com a gratidão. Porque eu conquisto algo, eu recebo algo, eu tenho algo e reconheço. Isso veio do Senhor. Eu posso ter me esforçado, né? Eu posso ter contribuído por aquilo, mas eu reconheço, eu não sou nada nem ninguém diante de Deus. Quem sou eu para realizar aquilo? Quem sou eu para conquistar algo? Veio do Senhor. Então, com humildade, Davi reconheceu a pequenez dele e do povo diante da grandeza e da majestade do Senhor. Os irmãos veem que ele estava reconhecendo aqui toda a grandeza e majestade de Deus. Como o João falou, né? Que ele cresça e eu diminua. Era o que Davi estava fazendo aqui. Engrandecendo o nome de Deus, e ele estava diminuindo diante do Senhor, reconhecendo que tudo aquilo que estava acontecendo, que toda essa manifestação que gerou essa gratidão, vinha do Senhor. É comum encontrarmos pessoas que atribuem suas vitórias e bênçãos à sua própria capacidade e ao seu desempenho. Davi, em momento algum, gabou-se dessas conquistas e da fartura. Então, em momento algum se gabou, se envaideceu, por causa daquela tamanha contribuição que as pessoas estavam dando ali para a construção do templo. Ele estava reconhecendo que veio do Senhor. Então, que as nossas vitórias, que as bênçãos que recebemos, nós possamos reconhecer que veio do Senhor e por isso agradecer a Ele. Então, a gratidão tem essa relação com a nossa humildade, com o nosso posicionamento humilde. A gratidão também, irmãos, que Davi demonstra aqui nesse texto, dá a percepção da consciência de mordomia. E também, isso é atrativo para nós, isso também é uma aplicação para a nossa vida. Quando nós somos gratos, nós
temos essa percepção de um conceito tão importante para a vida cristã, tão fundamental para nós na condução do nosso viver cristão, que é o conceito de mordomia, que é o conceito de que tudo aquilo que eu tenho na realidade não é meu, é de Deus. Deus me concede a fim de que eu administre da melhor maneira possível, para a honra e glória do nome dEle. Então eu preciso ser um bom mordomo de tudo aquilo que eu tenho. Por isso que em tudo aquilo que nós venhamos a fazer, nós devemos fazer para a glória de Deus. Então eu preciso ser um bom administrador do meu tempo, né? Eu tenho que aproveitar o meu tempo da melhor maneira possível. Eu não posso desperdiçar o meu tempo, porque o meu tempo foi dado por Deus, eu sou um mordomo. Ele me concedeu para que eu viesse administrar. Eu preciso ser um bom mordomo com relação ao meu corpo. Eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso tratar bem o meu corpo. É por isso que nós evitamos tudo aquilo, né, que prejudica o nosso corpo. É por isso que nós condenamos o cigarro e tantas outras drogas que nós podemos chamar lícitas. Por quê? Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Ele foi concedido por Deus. Deus me concedeu ele para administrar. E eu sou um mordomo. Então, quando nós agradecemos a Deus, nós temos essa percepção maior de mordomia. E aí, porque eu sou um bom mordomo, porque eu reconheço que tudo aquilo que eu tenho vem de Deus, porque Deus é que me deu para administrar, eu sou grato a Ele. Então, a gratidão nos dá essa percepção. É por isso que nós devemos viver uma vida de gratidão. Sabemos o quanto o conceito de mordomia é importante para nós, como eu falei. Tendo a consciência de que somos administradores de tudo aquilo que o Senhor nos confiou, nós teremos uma atitude de gratidão. Os irmãos imaginam só o privilégio. Quando nós paramos para pensar, nós olhamos ao nosso redor, a nossa família, os nossos bens, tudo isso veio de Deus, é de Deus, e Ele nos emprestou para nós administrarmos aqui na terra. Então nós devemos ser muito gratos ao Senhor por essa tão grande bênção. A gratidão levou aqui Davi também, nós olhando agora todo o texto que lemos, a adoração. Nós entoamos louvores ao Senhor e o adoramos por gratidão a Ele, por tudo aquilo que Ele faz. E adorar, irmãos, nós sabemos que é um conceito muito mais abrangente do que apenas cantar hinos, entoar hinos. Adoração é toda a nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós realizamos é a adoração ao Senhor. Então é por isso que nós devemos viver uma vida de imitação a Jesus e obediência a Deus. Porque o nosso proceder, o nosso agir, o nosso viver diário, ele precisa ser um viver de adoração. Uma adoração fruto de uma gratidão ao Senhor. Então é por isso que eu preciso sempre procurar imitar Jesus. Eu preciso estar debruçado nos evangelhos, aprender com Jesus, com as suas atitudes, com o seu falar, com o seu proceder. Eu preciso ter a consciência de que os mandamentos do Senhor são preciosos para a minha vida. E eu preciso também assim fazer. Eu preciso obedecer a cada dia. Eu preciso procurar, rejeitar, renunciar os prazeres dessa vida e obedecer ao Senhor. Isso é uma vida de adoração. Isso também é uma vida de adoração. E a gratidão nos leva a adorar o Senhor.
A gratidão nos leva a estar aqui glorificando o seu nome através do culto que prestamos a Ele. Nós devemos vir ao culto, como nós sempre destacamos, com um propósito e um motivo correto. E qual é? É o motivo de gratidão. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele realizou. Nós devemos ser gratos a Ele pela bênção da salvação eterna em Cristo Jesus, porque se não fosse por Ele, o que seria de nós? Nós somos miseráveis pecadores, é pela graça dEle que nós somos salvos, não pelos nossos méritos. É pela graça dEle que Ele nos concede e derrama sobre nós as muitas bênçãos que desfrutamos. É somente pela graça do Senhor. E é por isso que nós devemos viver essa vida, sim, de gratidão, independente do momento que nós estamos vivenciando. Como diz outro texto bíblico, em tudo dai graças. A nossa vida tem que ser uma vida de um caminhar de gratidão ao Senhor. Porque as pessoas vão olhar para nós e vão perceber que há alguém ali agindo de uma maneira diferente. Porque o contrário, irmãos, de gratidão é a murmuração. Tem pessoas que às vezes murmuram por qualquer problema. Tem pessoas que vivem uma vida abençoada e diante de qualquer dificuldade que tem, começa a murmurar, começa a reclamar. Esquece daquilo que Deus está fazendo na sua vida ou que já fez na sua vida. Ou nós mesmos, por qualquer problema, a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar. Quando na realidade, o que precisa sair dos nossos lábios, como o texto bíblico diz, são ações de graças. Mesmo quando a gente vive aquele momento complicado, mesmo quando a gente está num dia não muito feliz, o que precisa sair dos nossos lábios são ações de graças. Porque a nossa vida, ela precisa ser uma vida de gratidão. O nosso estilo de vida precisa ser um estilo de vida de gratidão. E quando nós somos gratos ao Senhor, irmãos, nós vamos servi-lo melhor. Quando nós somos gratos ao Senhor, nós vamos ter a alegria de estar junto com os outros irmãos, louvando ao seu nome. Quando somos gratos ao Senhor, nós vamos contribuir de uma maneira liberal. Nós vamos contribuir de boa vontade, como eu falei aqui, tanto o texto lido, que as pessoas contribuíram de forma liberal, quanto o texto lá da construção do tabernáculo, que as pessoas contribuíram de uma maneira voluntariosa e liberalmente. Então a gratidão é que gera a nossa oferta, é a gratidão que gera a nossa alegria de entregar os dízimos, é a gratidão. Então é por isso que é importantíssimo para as nossas vidas nós termos a gratidão como uma mola propulsora que vai nos conduzir a realizar a vontade de Deus, que vai nos conduzir a realizar a obra de Deus com alegria, porque seremos sempre gratos. Por incrível que pareça, às vezes as pessoas murmuram por fazer a obra de Deus, murmuram porque tem que vir à igreja, murmuram porque tem que ajudar o irmão, quando na realidade eles tinham que ser gratas, porque isso é um grande privilégio. Então que nós sejamos assim como Davi. Davi que mesmo tendo sido privado da construção do templo, que eu acredito que era um desejo muito grande dele, seria uma honra, ele recita, ele declara esse hino de louvor ao Senhor, demonstrando toda a gratidão do seu coração. Irmãos, é por isso que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Às vezes as pessoas falam, mas Davi errou, Davi falhou, e ele é chamado segundo o coração de Deus. É por causa disso. Mesmo com aquela falha terrível,
aquela mancha na sua biografia, nós temos que reconhecer toda a gratidão que ele tinha com o Senhor, todo o louvor que ele prestava ao Senhor, todo o conhecimento, a intimidade que ele tinha com o nosso Deus. Então, que nós possamos nos inspirar em Davi e levarmos uma vida de gratidão. E dizermos assim como Davi: agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o seu glorioso nome. Então, que o nosso estilo de vida seja um estilo de vida de gratidão. Que nós não venhamos adorar ou agradecer a Deus só em alguns momentos, só em algumas ocasiões, mas sempre agradecer a Deus em todo o tempo. Que Deus possa nos abençoar e que possamos estar sempre refletindo na sua palavra e fazer com que a sua palavra venha a trazer mudança e transformação na nossa vida.